mas eu acho que dá para ir até o final, qualquer coisa, né? A Amada Igreja está aqui, parabeniza a instituição por mais um ano de existência. Eu costumo falar que eu já fui no Morar de Sol quando era outra série, né? E todo o esforço, não só de Vera, como de tantas outras pessoas, e não é fácil o dia a dia de manter uma instituição como essa. São várias demandas, desafios, em todos os sentidos, que eu parabenizo. Eu sei que aqui é uma instituição séria, faz um trabalho sério, e eu não sou candidato a nada, não estou querendo aqui fazer demagogia com vocês. É uma realidade, pelo certo. O tema de hoje, Francisco de Assis, na realidade eu não vou me prender ao aspecto histórico, fazer aqui uma biografia dele. Alguns pontos sim, mas muito mais da reflexão do que foi a vida dele e o que é isto para nós, no nosso dia a dia, no mundo de hoje. Eu trago um forte abraço do IPEP, Instituto de Intercâmbio do Pensamento Espírita de Pernambuco, e também da Casa de Acolhimento de Crianças em Risco Social, lá Paulo de Castro. A Amada Igreja está aqui, em nome das duas instituições, abraçando vocês. Eu já falei aqui que eu me tornei espírita com 18 anos de idade. E um dos momentos marcantes da minha vida, antes de ser espírita, foi conversando com um professor amigo meu. Ele era professor de várias coisas, inclusive de filosofia. E ele, então, me lembra de um diálogo, quando terminava a aula, no intervalo, ele sempre me chamava para conversar, porque tanto eu como ele, apesar de na época eu ser católico, respeito o catolicismo, ele não tinha uma religião, mas era um buscador, até filósofo, das perguntas, da filosofia, da verdade, em relação ao aspecto de espiritualidade. E eu me lembro que ele questionava, conversava comigo, e ele sempre deixava um conflito íntimo, em termos da fé dele, em termos de qual é a razão de nós estarmos vivendo no planeta Terra. E eu me lembro então, com as minhas palavras, um dia que ele disse: tem momentos, Geraldo, que eu acordo com plena fé em Deus. Porque eu olho essas estrelas, eu olho o meu corpo funcionando, sem saber que eu funciono. Essas são minhas palavras. Eu estou aqui falando com vocês, mas meu sistema nervoso central está funcionando, meu sistema nervoso autônomo está funcionando, periférico está funcionando. Eu sei que meu coração está batendo, não sei o que é que está fazendo aí agora, como está batendo. Quando eu quero mexer a minha mão, eu mexo a minha mão. Quando eu falo assim, vou mexer o dedo mindinho da minha mão direita, eu mexo. Sem saber, na hora de detalhes, ou quase nada, das reações eletroquímicas do meu cérebro para enviar esse comando do meu dedo mindinho. Então, diante de tudo isso, olhando as estrelas brilhando, o universo das galáxias, o universo do chamado micromundo dos átomos, é quase impossível negar algo que nós chamamos de Deus, que controla o que fez todo esse processo. Que é muito complexo, é muito bem sincronizado para jogar isso como obra do acaso. No entanto, ele me falava para mim que tinha dias que ele acordava e fraquejava nessa fé. E por que fraquejava? Porque ele olhava as dores da vida, as misérias da vida, os contrastes da vida. Então tudo que acontecia ele não sabia como responder ou entender. Então ele vivia sempre nesse dilema, né? Nessa bipolaridade. Momentos está mais tranquilo que a fé em Deus, momentos não. E uma interrogação clássica que ele colocou para mim: qual é o grande objetivo de nós estarmos aqui na Terra? Qual é a grande meta que nós devemos ter transitando pelo planeta Terra? Nós vivemos para aqui. Eu estou aqui com os meus 25 anos, né? E qual é a minha meta de vida? Qual deve ser a minha principal meta de vida? Eu vou estudar, vou trabalhar, quero fazer um concurso para isso, quero trabalhar naquilo outro, quero fazer vestibular disso. Tudo isso é maravilhoso. Mas isso são submetas, podemos dizer assim. Qual é o grande eixo que nós devemos ter na nossa vida? Qual é a grande alavanca que nós devemos ter como uma linha mestra para caminharmos nesta passagem pelo planeta Terra? O Sr. Hippolyte Leon Denis Arrevaille, mais conhecido de nós como seu nome de Allan Kardec, ele tinha um histórico espiritual que aprofunda no campo da busca da verdade, da filosofia, do entendimento da vida. Ele, segundo os Espíritos, falava para ele mesmo
utilizou esse mesmo nome, Allan Kardec, quando teve encarnação lá nas Gales. Mais na frente, segundo os espíritos relatam, ele teve uma passagem no corpo de um homem chamado John Hus, diante de Lucinéque, com aquele grande desafio de debater lá na Tchecoslováquia sobre a vida, questionando até a Inquisição religiosa da época que proibia que aquilo acontecesse, e ele corajoso, dialogando, conversando com seus alunos e sendo queimado vivo por causa disso. Já mostrava toda a sua estrutura de buscar o conhecimento e ao mesmo tempo de moralização do seu ser. Mais na frente, como eu disse, reencarna com o nome de Hippolyte Léon de Xavier, mais conhecido entre nós como Allan Kardec. E qual foi a grande missão dele ao reencarnar nessa condição, em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França? Foi ser o codificador de uma nova doutrina. O que é ser codificador? Ele não fundou, ele não criou, ele não fez essa doutrina, não foi da cabeça dele. Ele codificou, dirindo assim, ele organizou, ele fez um meio de campo no processo, ele participou daquele processo enquanto encarnado, mas as informações básicas, estruturais, vieram pelo processo bem através de vários médios e de vários estudos, sendo coordenado por um espírito maior que se autodefiniu, se identificou com a verdade. Então ele, nessa condição, com aproximadamente 50 anos de idade, começou essa tarefa, que caberia a ele naquela encarnação, que era codificar uma nova doutrina, que ele mesmo chamaria mais na frente de Espiritismo ou de doutrina espírita, conforme colocou na introdução do primeiro livro do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos. E essa nova doutrina traria o quê? Por que é que precisaria de uma nova doutrina? Já tem tantas doutrinas, por que teria que ter uma nova doutrina? Na visão espírita, seria aquele Consolador que Jesus tinha prometido lá na despedida dos apóstolos. O parágrafo, a verdade, não nos deixarei órfãos. E por que levou 2000 anos para chegar? Da mesma maneira que Jesus chegou 2000 anos depois de Moisés. Porque tem que esperar a maturidade de uma humanidade para o entendimento das coisas. Se joga a semente em terra, não vai dar em nada, perdeu tempo. Mas se tiver uma mínima possibilidade, então chega o momento para que ela possa germinar no passo a passo da compreensão. Então o que é que viria fazer essa nova doutrina chamada Espiritismo? Iria repetir, como disse Jesus, o que ele disse, e aumentar, acrescentar. Acrescentar o quê? Jesus não saberia tudo naquela época, sim, mas a humanidade não tinha condições ainda de maturidade de compreensão mais ampla. E a doutrina espírita ampliou em que ela manteve todas as palavras de Jesus no sentido bem compreendido, não empoeirado pela história. E trouxe complementações ou ampliações, podemos dizer assim, do que se refere à vida. Então nos falam sobre os princípios básicos do Espiritismo, a reencarnação, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitáveis, a evolução, a fraternidade, a ética da fraternidade e a existência de Deus. E que ética da fraternidade é essa que o Espiritismo nos coloca também? A doutrina espírita, e Kardec percebeu logo no início, pela sua genialidade, e não só genialidade, sabedoria, que é a mistura de genialidade e maturação. Você pode ser gênio sem ter maturidade. Quando você junta a genialidade com a maturidade, vai lhe dando a sabedoria. Ele percebeu logo de que a palavra fora da igreja não há salvação, não tinha remédio. Muito menos ele ia cometer o equívoco de colocar fora do Espiritismo não há salvação. Ele não fez. Ele fez fora da caridade não há salvação. E Jesus disse: aquele que vir após mim, renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. Renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e siga. E o que é que significa naquela colocação que o Kardec colocou, fora da caridade não há salvação? É essencialmente a mensagem de Jesus. Se nós pegarmos os 4 evangelhos ditos oficiais, que falam sobre a vida de Jesus, na essência tem amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo a si mesmo. Se alguém tinha alguma dúvida, eu quero amar o próximo a si mesmo, ele não chamaria para dúvida ao afirmar: amar os uns aos outros, assim como eu vos amei.
ele como referência. E o que é amar o próximo? Jesus escreveu algum livro? Não. Não quer dizer que ele fosse contra o livro, mas ele escreveu. Jesus fundou um templo? Não. Jesus fundou uma religião? Não. Até a palavra cristianismo foi um homem de Deus. Ele exemplificou uma essência de vida. E para que ele exemplificou uma essência de vida? Para nos mostrar aquilo que conscientemente ou inconscientemente todos nós queremos, que é a felicidade. Quem é que não quer ser feliz? O grande chamamento nosso é a felicidade. A grande força motriz para que a gente continue vivendo e não se abaca com a decepção daqui ao lado é a certeza dessa felicidade, que vale a pena viver. E Jesus vai mostrar a porta para essa felicidade. Quando Allan Kardec, no livro dos Espíritos, na pergunta 922, pergunta mais ou menos assim: o que é ser feliz na Terra? O que é ser feliz na Terra? Se perguntar para definir assim, para você, o que é felicidade na Terra? Qual o limite que você pode ter de felicidade na Terra, já que a Terra ainda é um planeta de próprias expiações? Então, é possível ser feliz na Terra? Mais ou menos assim é a pergunta. A lógica dessa pergunta. Os Espíritos responderam que é dentro do certo limite. Que a Terra não é o céu, não é a perfeição. Então, que limite é isso? O que é o máximo nós podemos ter de felicidade na Terra? Os Espíritos falaram mais ou menos o seguinte em 3 pontos. Primeiro, ter o necessário. Segundo, ter a consciência tranquila. E terceiro, ter fé no futuro. E o que significa isso? Ter o necessário. O que é ter o necessário? Varia de pessoa para pessoa. Uma vez perguntaram para Chico Xavier, e ele respondia sempre uma resposta que os próprios espíritos deram para Kardec. Mais ou menos o seguinte: qual é o homem mais rico do planeta Terra? Perguntaram para Chico Xavier. Ele disse: o homem mais rico é aquele que tem menos necessidades. Veja que resposta profunda. Não é aquele que tem mais capacidade de comprar as coisas. Não é ter necessidade de sair comprando porque eu sou rico. Não é. É ter menos necessidade. É aquele que se aproxima mais do teu necessário. Mohandas Kaviraj, o nosso conhecido Mahatma Gandhi, Mahatma, foi um apelido que foi dado por Tagore, que significa grande alma. Ele dizia: você ter algo que não usa é imoral. Se não usa é imoral. Que alguém está precisando. Aí a reflexão sobre o que é necessário. O segundo aspecto que eu me referi, quando diz consciência tranquila. Eu acho que já disse aqui no passado que uma das maiores, não vou dizer decepção, mas choques que eu tive quando eu me tornei espírita, foi que logo quando eu me tornei espírita, eu me iniciei de idade, pouco tempo depois, eu li uma pergunta que fizeram para Emmanuel, espírito, nosso saudoso Emmanuel, em que perguntaram o que é a felicidade. Ele diz: felicidade é a consciência tranquila do dever cumprido. Para mim aquilo não soube bem naquela época, mostrando a minha inferioridade, o meu egoísmo e a minha imaturidade espiritual. Porque eu achava que queria uma resposta, que eu ainda neófito, nos meus espaços da doutrina espírita, eu queria uma resposta bem pomposa, felicidade e saúde, aquelas coisas todas. E foi uma resposta direta, seca e profunda. Só que na minha imaturidade eu não percebi a profundidade. Só vi o direto e seco, que foi a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ninguém é feliz sem ter paz. Mentira. E só tem paz íntima quem tem consciência tranquila. Quem não a tem, tem que ter ações para tranquilizar. E outro aspecto, fé no futuro. Mas por que fé no futuro? Porque mesmo que eu tivesse o necessário, mesmo que eu tivesse a consciência tranquila, mas se eu tiver fé no futuro, eu não consigo estar em plenitude e felicidade no início da Terra. Porque o que é que adiantaria do necessário? Eu ter a consciência tranquila e eu ter certeza de que a morte acaba com tudo. Então a fé no futuro é quase um sinônimo de fé na imortalidade e fé numa transcendência em Deus. Veja a resposta dos Espíritos para Kardec. Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo a si mesmo. E Kardec disse: fora da caridade a nossa salvação. Perceba que se tem uma pessoa na religião A, B, C ou D, e porventura esteja pregando algo que não seja a verdade, apesar que ele acha que seja,
Se ele desencarnar no mundo espírita, se naquela pregação ou nas suas ações ele fizer o bem, a caridade, ele está agregando valor ao seu espírito, independente se estava correto ou não numa afirmativa filosófica. Porque o bem está presente em todas as religiões. É só ter olho de ver e ouvir de escutar. Quando pergunta assim, qual é a principal coisa na Terra, na Terra? Eu digo é fazer o bem. É levar a doutrina espírita de pessoas quando isso está andando bem as pessoas. Porque se eu estiver andando num grupo, encontrar na estrada 5 muçulmanos, naquele momento, 5 muçulmanos passando fome, naquele momento, não é momento para eu falar da doutrina espírita. Eu vou respeitar a religião dele, sendo muçulmano, mas naquele momento o meu ato de amor é tirar a fome dele. E mesmo respeitando ele sendo muçulmano, eu ser fraterno com ele, somos seres irmãos. Essa é a santa mensagem de Deus. Agora, se para aquela pessoa que se aproxima de mim é importante, caridoso, que ela, com esse doutrina espírita, e tem um mérito, uma maior tranquilidade, um amor, a doutrina para as pessoas. E jamais colocar fora do espiritismo na salvação. Até porque o espiritismo é uma visão evolucionista, não é uma visão exclusivista, nem salvacionista. Com essa leve, em que lá na pergunta número 621 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou onde está escrita a lei de Deus? A resposta da consciência. 4 perguntas depois, 625. Quem Deus legou para a humanidade? Para servir de exemplo. Resposta: veio de Jesus. Veio de Jesus como? No amor. Em fazer o bem. E ter o bem como eixo. Então, nós fazemos um link aqui com o nosso Francisco de Assis. Francisco de Assis, para mim, não só para mim, para outras pessoas, inclusive espíritos que já vi, mas para mim, foi quem melhor serviu Jesus. Para mim, posso me enganar, isso não desmerece ninguém. Ele foi a essência do que é seguir Jesus. Albert Einstein, considerado o maior físico da humanidade, ele disse uma vez em relação a Gandhi, esse grande pacifista que viveu entre nós, indiano, do século XX. Ele disse: Gandhi é uma pessoa tão especial, que mais na frente as pessoas não vão acreditar que ele existiu, pelo que ele fez. A mesma frase eu coloquei para Francisco de Assis. Conhecer a vida de Francisco de Assis é impressionante. Você chega até a achar, e será que foi possível realmente tudo isso? Um homem se integrar no bem, na bondade, no amor, na caridade, com essa projeção. E Francisco de Assis não era qualquer espírito, era porque para conseguir fazer a missão, cumprir aquela missão, não podia ser qualquer espírito. Segundo os relatos de vários espíritos, que merecem todo o nosso respeito, então uma informação já universal no campo da mediunidade, Francisco de Assis é uma encarnação do apóstolo João Evangelista. E João Evangelista escreveu um dos 4 evangelhos. Naquela época ele já escreveu 3 epístolas. Ele foi responsável pelo Apocalipse, no relato do Apocalipse, e ele participou diretamente da codificação da doutrina espírita, várias mensagens lá. Então veja que espírito é esse. Ser um dos relatores de um dos evangelhos, dos 4 oficiais, escrever 3 epístolas, ser o autor do Apocalipse e participar diretamente da codificação. Então, já vê um nível espiritual desse. Mais que isso, foi ele que Jesus deu aquele olhar quando estava lá na cruz, na crucificação, em relação a ele e a mãe. Este é teu filho, esta é tua mãe. Porque ele, provavelmente pela afinidade, por conhecer em profundidade na sua essência, e foi ele que cuidou, se é que podemos dizer assim, de Maria, lá na ilha de Maria e de Jesus, lá na ilha de Éfeso, após a crucificação de Jesus. Este, Francisco de Assis, lá na condição de João Evangelista. Veja que não é qualquer um. Ele então vem com essa missão fantástica como Francisco de Assis e nasce no ano de 1181, na cidade de Assis. E depois desencarna em 4 de outubro de 1226, aproximadamente 45 anos. O pai, a mãe dele, nome Joana, deu o nome de João para ele. O ministro era João. Talvez até lá ela está viva. Francisco de Assis, quem mudou o nome dele foi o pai Pedro Bernardo, que botou Francisco por uma derivação e vinculação que ele tinha com a amiga francesa, com o povo francês.
Mas a mãe João colocou João, vai se chamar João. O pai depois mudou. A mãe nem sabia, mas a mãe intuição, João Evangelista João. E o pai, que era mais autoritário, toda aquela história dele, querendo impor as coisas, chegou e mudou e botou para Francisco, aqui como Francisco. No início, ele teve uma vida normal. Normal. Inclusive chegou até, sonhava até em participar de eventos, até que ele pode, não que ele fosse, mas em termos do ideal, ainda na ingenuidade, na imaturidade, na faixa etária de juventude, onde o impulso emocional muitas vezes vem à frente. Chegou a ser preso por causa disso aos 19 anos de idade. Passou um ano preso. Ficou doente, febre alta, começou já a descontar algumas curas que ele fazia, já a capacidade dele, não só a energia dele, como o processo mediúnico. Segundo Divaldo Pereira Franco, na palestra que ele fez, ele disse que, na opinião dele, Divaldo, Chico Xavier, estou repetindo o que ele disse, foi o maior médium em termos de recursos médiunicos na história da humanidade, depois de Francisco de Assis. Depois de Francisco de Assis. Imagina a capacidade de conviver com Chico Xavier e todos os recursos médiunicos fantásticos desse homem. Imagine Francisco de Assis, em cima dessa colocação feita por Divaldo Pereira. Então Francisco começou a perceber algo diferente dele. E ele já tinha todo aquele íntimo de espírito elevadíssimo para a missão que ele ia cumprir. Diz a história, historiadores, que em certo momento ele encontrou 100 famílias. Então o pai dele viajando, o pai dele era mais autoritário, não entendia esse tipo de missão. Ele vendeu os pães, o pai dele tinha condições financeiras, vendeu os pães tudo e alimentou as 100 famílias. E no meio dos famílias, diz os historiadores, tinha um paralítico. E ele, ao passar pela paralítica, abraçar o paralítico ficou bom, curado. Mesmo assim, o pai chegou, não entendeu, reclamou com o filho, etc. Um dia, ele teve um sonho muito nítido, uma noite febril, e o sonho, alguém apareceu para ele, que era Jesus, e disse: Francisco, recupere a minha casa decadente, que está decadente. Ele não entendeu. No início ele pensou que a casa era uma igrejinha, ficava aberta, chamada Igreja de São Damião. E ele foi para lá, viu o filho, deu o livro, foi colocar pedra, porque a igreja estava abandonada, aquelas coisas todas, foi lá colocar pedra sem entender. Sem entender que a mensagem era o que estava decadente, era o corpo da doutrina do cristianismo, que o homem desfigurou. Eu estou falando aqui de um ano de 1200 aproximadamente, 1200 anos depois de Jesus. E depois desfigurou por quê? E aqui não é nenhuma análise, história, pelo contrário, todos nós somos seres humanos. É só na história. É só na história. E aqui não é nenhuma análise, não estou criticando, mas é uma análise da história. Jesus nasceu num angelino. Toda aquela vida fantástica que nós sabemos. Andando numa túnica e tal, sem se preocupar com nada material. O necessário para Jesus era o mínimo do mínimo. Só se preocupando em amar o próximo. E 1200 anos depois, onde é que estavam aqueles que institucionaram o nome do cristianismo enquanto religião? O que estavam fazendo aqui? Eu tive a oportunidade de ir na Itália, em Roma, no Vaticano. Eu não estou gritando catolicismo, minha família é muito católica, eu já fui católico. Mas seria aquela estrutura toda que você vê na sua frente? O reflexo da manjedoura de Jesus. Mas eu não estou só analisando o aspecto da Igreja Católica. Para todos nós. Será que você espírito enorme, uma federativa enorme, seja onde for, seja o que for, se nós começarmos a crescer materialmente, é essência. Trocar a palavra pelo religioso. Então, é necessário também nas instituições. Se uma sala não é necessária, para que vai ter? Se é necessária para o bem do próximo, então tem. Senão nós vamos começar a ter as poucas. Então hoje tem muitas religiões que falam de Jesus, mas se nós analisarmos dirigentes, veja a roupa deles. Jesus usava aquilo. Uma coisa mais tranquila, usava. Como era Jesus? Jesus andava com quem? Fazendo o quê? Então está decadente. A mensagem para você assim foi ela. E foi um chamamento do alto. Para que, através de Francisco de Assis, tivesse uma nova tentativa de recuperação de um processo que ficou excessivamente institucionalizado enquanto visão religiosa.
E Francisco de Assis cumpriu perfeitamente. Porque ele andava descalço, foi até se encontrar com o Papa, formando um grupo franciscano. Por quê? Porque ele entendeu que a essência era o amor. E teve aquela passagem na vida dele fantástica, que foi uma linha divisória. Aos 25 anos de idade, o que aconteceu? O pai não entendia, assim como o pai Chico Xavier também não entendia a missão dele. O pai não entendia. Na época, não estou nem julgando o pai, quem sou eu, talvez fosse muito pior, mas na época, a cultura da época, como é que entendia? Imagine vocês, o pai rico, as condições da época, tem um filho, que a meta do filho é não ter nada e ajudar os pobres. O pai querendo mais coisa rica, querendo mais dinheiro, vendendo um negociante, um comerciante, com o sonho de ter um filho para segui-lo, e o filho não vai comprar. Bota uma dúvida, andando, sem mais nada. Se pedir a tudo dele dá. Se não tiver comida, não tem. E ele é cantando para Deus, cantando para a natureza, a felicidade de não ter nada. Provisão. Pouca maturidade espiritual, o filho é louco. Está doido. Tem que fazer uma coisa para esse filho ficar curado. É a visão do pai, que vocês já assistiram dele. Louco. Andando no meio da rua. Só abrindo parênteses, saindo do Francisco de Assis para Paulo de Tarso, voltando depois do Francisco de Assis, um amigo meu esteve na Grécia. E ele fez a viagem com a esposa e tal, ele foi também com interesse de estudos históricos, em termos bíblicos. E ele foi na Grécia, num local que não mudou de 2 mil anos para cá, geograficamente falando. É sempre assim, um local que você vem, uma cidade, sai da cidade, e aí você vê aquele deserto todo na sua frente, e vai ter quilômetros e mais quilômetros, centenas, dezenas de quilômetros, só deserto. Aí é quente mais rápido. Essa visão não mudou nada desde 2 mil anos para cá. O Evangelho disse que ficou ele, espírito. Ele ficou assim, abismado, quando chegou lá e viu historicamente que ali, Paulo de Tarso, com uma roupa, com uma mochila e com um cantinho de água e tal, saiu apertando. Todo mundo olhando ele, tchau, foi embora. Vai levar o motor. Imagina isso há 2 mil anos. Esse cara é doido. Doido para ele. E lá vai Paulo de Tarso. Francisco volta a Francisco de Assis, o pai. Meu Deus, sou comerciante, maluco, não entendo. E pensando no carro, isso, aquilo. Quero filho, quer nada. Quando o pai virava as costas, o filho vendia os pães para ajudar os pobres miseráveis. Ia ver os trabalhadores dos pais do pai, imagina naquela época, como não era exploração do trabalho. E mesmo assim ele ia lá para quê? Não para defender o pai, ao contrário, para libertar aquele pessoal, para ajudar aquele pessoal. Chorava, abraçava, dormia com os doentes na rua. O pai disse isso, não é doido. Mas estava na essência. Doido não tinha nada, ele estava andando. Só que para vocês assim, o necessário era quase não ter nada. Ele não precisava disso para ser feliz. Uma outra pessoa precisa dizer quantas calças, sapatos, sei mais, tal. E só depois de preencher isso, o necessário para preencher. Para ele isso não tinha valor, nada. Para ele o necessário era só útil para amar. Porque a felicidade estava no amar. E aí essa é a essência do amor. Então naquela passagem aos 25 anos de idade aconteceu, o pai sem entender. Ele já revolucionando ali, no sentido do amor, toda a redondeza. O pai chega de viagem, encontra ele só com um pó para cá, um pó para lá, pegou as coisas do pai, vendeu, deu roupa, porque o pai vendia roupa, os miseráveis não tinham vestir. O pai então ficou louco no sentido da palavra. E ele já não estava com o pai, e o pai queria ter uma sobre ele, seu comando. Então o pai soube que estava morando lá na casa de uma pessoa religiosa, etc. Tal. Foi, desvolte com todo aquele ar de autoridade. Quando Francisco de Assis percebeu que o pai estava ali, querendo controlar, monitorar, impor a sua maneira de viver a vida para ele amorosamente, o que é que ele faz? Tira a roupa. Tira tudo. E nu, em terra, devolve o pai. Já que aquilo era a prisão, ele tem que devolver, porque deve ficar preso às questões materiais. Foi um momento ímpar de Francisco de Assis, quando ele, aos 25 anos, realmente se desvinculou de forma amorosa do comando ditatorial do pai, podemos dizer assim, e vai amar em profundidade a humanidade. E uma vez perguntava para ele sobre a fé, sobre a esperança e a caridade. O que é que ele achava? Ele disse que as 3 são vitais, vitais para o ser humano. Mas a fé, a esperança e a caridade, a excelência é a caridade. Porque quem ama intensidade, no bolso atrás da fé e a esperança.
Então vai lá para que Kardec falou, fora da caridade, não há salvação. Ele não disse fora da esperança, nem se mereceu a esperança. Ele não disse fora da fé, nem se mereceu a fé. Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Amar, que é amar, o que é caridade? Caridade é amor em ação. Quando eu coloco o amor em ação, estou fazendo caridade, seja para fora, seja para dentro do conflito. Quando eu perdoo, estou amando. Estou fazendo a caridade do ato do perdão. Ou quando eu dou uma comida a quem tem fome, eu estou fazendo a caridade do ato de alimentar. Estou fazendo o amor do ato de alimentar. Se a excelência é a caridade, como disse Francisco de Assis também, então a doutrina espírita está muito alinhada à mensagem de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo a si mesmo. A vivência que Francisco de Assis teve em relação ao que ele estava exemplificando Jesus ali. E, ao mesmo tempo, trazendo tudo isso para a reflexão do nosso dia a dia do século XXI. Como é que nós estamos? Diante da mensagem de Jesus, diante da vivência de Francisco de Assis e diante dos nossos desafios enquanto espíritas, dos conceitos que nós temos enquanto espíritas e enquanto cristãos, na aplicabilidade da caridade, já fora da caridade, na salvação. Se todo mundo quer ser salvo, o Espírito não disse que você nunca vai ser salvo, mas para ser tem que fazer caridade. Como Deus é Pai, Deus é amor, é infinito, é todo poderoso, é onisciente, onipresente, eterno, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom, como Kardec colocou na pergunta do número 13 no livro dos Espíritos. Então esse pai jamais criaria um filho para um dia sofrer eternamente. Senão ele nem teria criado, já que ele é todo poderoso, sabe o passado, o presente e o futuro. Mas para que esse filho que ele criou faça jus a pleno na felicidade, não mais limitado do céu da terra, esse filho tem que, em certo momento, tomar a iniciativa de mergulhar na caridade, que é o amor em ação. Nesse aspecto, a doutrina diz, fora da caridade da salvação. Não tem como ser feliz sem a caridade, que é a ação do amor. Dentro desse contexto, se nós estamos convictos nesse contexto, e numa exemplificação máxima, fantástica, que esse Espírito Francisco de Assis fez para nós, a pergunta é: nós estamos concentrados nessa meta de ter como eixo da nossa vida o bem? Eu sou espírita, mas o eixo da minha vida é o bem. Que o bem eu faço em qualquer lugar, como eu quiser, quando eu quiser. E o Espiritismo me ajuda no esclarecimento do bem da vida. Por que é que uma criança nasce cega? A reencarnação, a presença da alma, a evolução, ajustes conscienciais me faz entender. Existe vida existe vida em outros planetas? O Espiritismo diz pluralidade do mundo habitado, não só planetas físicos, materiais que nós conhecemos, mas os outras dimensões. E a lógica diz isso. A ciência já falou hoje que há a possibilidade de 300 bilhões de galáxias. Cada uma com 300 bilhões de átomos, 100 bilhões de estrelas. Gente, é quase uma loucura achar essa beleza aqui. Quase não, é muito. Se eu falar só tem vida aqui, ou é muito ignorante, mas não. Com todo respeito. Mas quem achar que só é aqui é respeito. Então são questões como essa. A morte me abraçou. Alguém amado, quando toca mais profundo, desencarna. Continua vivo. Continua vivo. Mais cedo ou mais tarde, teremos reencontro. É o consolo do espírito. Tem consolo maior que esse? Tem consolo maior que você saber que toda dor é provisória, é temporária, tem início, meio e fim. Que mais cedo ou mais tarde essa dor acaba. Tem consolo maior que você ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai ser feliz, porque Deus nunca vai lhe abandonar na dor eterna. Então é o consolo do espírito. Agora, qual é o desafio espírita? Fazer o bem. Que a ética espírita não é diferente da ética cristã. E Jesus falou: amar o próximo a si mesmo. É isto, esta que é a porta da felicidade. Se isto é a porta da felicidade, que nós temos plena convicção disso, e Francisco de Assis foi assim um expoente maior na caridade, no que se refere ao ensinamento de Jesus. Como é que nós estamos agora no século XXI, morando em Recife?
e neste momento aqui, no Morada do Sol, o que é que nós fizemos hoje, nesse campo do item maior, fazer o bem? O que é que nós fizemos hoje à tarde? O que é que nós vamos fazer daqui a pouco, terminando? Amanhã. O que é que nós temos que fazer na nossa vida? Como é que nós estamos como pais? Como marido? Como irmão? Como amigo? Ou com aqueles que se diz nosso inimigo, nós estamos amando? Ou pelo menos guardando mágoas? Allan Kardec colocou muito bem na Revista Espírita, no ano de 1863, 8 de dezembro. O Espiritismo passaria por 6 períodos: curiosidade filosófica, lutas e perseguições, filosófico com a chegada dos livros espíritos, lutas e perseguições com o início, com a queima dos livros espíritas no dia 9 de outubro de 1861, no Alto de Fé de Barcelona, na Espanha. Lutas e perseguições, porque com a chegada filosófica, lutas e perseguições automaticamente teria perseguição, não era uma brincadeira mais. Período religioso, período transitório, ele chamou, e o 6º e último período, que ele chamou de regeneração, ou renovação social. E o que é isso? Regeneração social é isso. O que é renovação social? Significa duas coisas: melhoria íntima e melhoria externa, já que nós estamos inseridos numa sociedade. E o que significa melhoria íntima e melhoria externa? Significa amar você para mim. Então você se libertar daquilo que lhe faz mal e amar o próximo para fora. Que é a essência de amar o próximo a si mesmo, que é fora da casa da salvação. Amar você para dentro é: meu Deus, eu não quero ter mágoas. Se eu tiver mágoas, eu vou alimentar um câncer na alma. Então eu vou sofrer, eu estou me auto-penalizando. Então amar você tira essa mágoa. E o próximo é aquela criança abandonada. O que é que eu estou fazendo? Se fosse eu gostaria, se meu filho estivesse ali nesse momento, ou agora, passando fome no bar da ponte, eu sairia dele, não iria para onde? Cuidar dele ou esqueceria dele? Francisco de Assis iria para onde? Momento de reflexão. E me permite contar 2 casos da instituição que eu citei aqui, que eu participo, que é o Lar Paulo de Tarso. Já falei aqui anteriormente, mas para quem está pela primeira vez, o Lar Paulo de Tarso é uma instituição que é uma casa de acolhimento, como disse no início da palestra, que acolhe crianças em risco social. O que significa isso? É uma casa que não é nem um orfanato nem creche, é uma casa pequena, moram conosco totalmente 15 crianças, de ambos os sexos. Mas durante o ano, moram conosco de 30 a 50, pela rotatividade. De criança passa uma semana, de criança passa, a mais antiga está morando conosco há 4 anos. Então, mora bem. Quando chegam lá, nós assumimos, somos o pai, carro, o juiz, paga para ele temporário, e escola, tudo ali, cama, tudo ali. Até o juiz decidir. Se volta para casa, se vai com a família extensa, um tio, avó, etc. Ou se vai para a adoção. Mas por que as coisas chegam lá? Chegam lá porque estão passando por seríssimos problemas familiares. E o juiz, então, tira. Só chega lá, só entra a criança lá, ou via juizado direto, ou via conselho tutelar. Então o juiz tira, por força da lei, a criança daquele local que está, ou por abandono, ou por violência física, abuso sexual, pai de drogas, etc. E vai morar hoje, ou com instituição similar, outra instituição similar. E depois, aí tem todo o processo, toda a história, no meu caso aqui vai falar, até decidir se a criança para onde vai. E aí vai levar mais ou menos tempo. Bom, nós estamos no século XXI. 2 mil depois de Jesus, mais de 1000 anos depois de Francisco de Assis, que amar o próximo, mais de 150 anos depois da doutrina espírita, da publicação do Livro dos Espíritos. Estamos no ano de comemoração dos 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. No entanto, nessa instituição que eu estou, pequeno, deve ter casos como esse em vários locais, morou conosco uma menina, não sei se eu disse aqui, se eu disse, vou repetir, durante quase 2 anos. Quando ela chegou para morar conosco, ela tinha 6 anos incompletos. Estava chegando a 6 anos. Ela foi morar conosco por quê? Nós estamos no século XXI, em Recife, tudo isso que eu já falei. Ela foi morar conosco porque o juiz tirou, quando morar com a gente, porque ela estava sofrendo abuso sexual do pai, do padrasto e de 2 filhos, 2 irmãos mais velhos dela, com mais de 20 anos de idade. Ambos. Então ela sofreu abuso sexual dos 4. Do pai, quando ele ia para casa do pai, o padrasto não estava lá morando com ele, e os 2 irmãos moraram
dois irmãos com mais de 20 anos. Foi nessa conselho que chegou com ela para a igreja. Então veja, como nós ainda temos que crescer. Ah, mas eu não faço isso, não sei que você faz. Mas o fato de nós termos vindo para dentro da terra, que é a nossa casa, porque de uma maneira ou de outra, nós estamos numa faixa evolutiva, numa sociedade em termos evolutivos, que comporta isso. Que se permite comportar isso. Essa criança já saiu de lá, como disse, morou 2 anos, e foi morar com uma tia, todo o processo. Mas, não mais do que um mês, tem uma menina morando conosco. Com menos de 7, fez 7 anos agora. Há 10 anos comemorando o aniversário dela lá. Tem 7 anos, acabou de fazer 7 anos. Está morando conosco entre 20 e 30 dias. Não quero morar com ela. Porque ela foi estuprada em casa. Depois ela foi para a rua, porque a mãe drogada pelo crack, totalmente sem controle do que faz na vida. O pai, ninguém sabe quem é. A mãe completamente drogada, simplesmente colocou ela na rua. Então ela ficou na rua, botou na rua e foi. O crack e o mundo fora. E ela ficou na rua. Na rua ela foi estuprada de novo. E para se proteger dos homens, ela, 6 anos de idade, ela à noite dormia entre os animais, os cachorros, porque era uma proteção para ela. Então ela sabia onde os cachorros iam para dormir, ela ia dormir. Aí tiraram essa criança, pegaram, ela pegou essa criança da rua e levou para um abrigo, um certo abrigo. Cujo abrigo, a idade é de 0 a 18 anos. Lá ela foi chupada de novo. Com a mochila e com o cantil de água e tal, saiu a pedra. No amor mata. Se a excelência é a caridade, como disse o professor de Assis também, então a doutrina espírita está muito alinhada à mensagem de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo a si mesmo. A vivência que o professor de Assis teve em relação ao que ele estava exemplificando Jesus ali. E, ao mesmo tempo, trazemos tudo isso para a reflexão no nosso dia a dia, no século XXI. Como é que nós estamos? Diante da mensagem de Jesus, diante da vivência de Francisco de Assis e diante dos nossos desafios enquanto espíritas, dos conceitos que nós temos enquanto espíritas e enquanto cristãos, na aplicabilidade da caridade, já que fora da caridade na salvação. Se todo mundo quer ser salvo, o Espírito não disse que você nunca vai ser salvo, mas para ser tem que fazer caridade. Como Deus é Pai, Deus é amor, é infinito, é todo-poderoso, é único, onisciente, onipresente, eterno, imutável, imaterial, soberanamente justo e bom, como Kardec colocou na pergunta número 13 no Livro dos Espíritos. Então esse pai jamais criaria um filho para um dia sofrer eternamente. Senão ele nem teria criado, já que ele é todo poderoso, sabe o passado, o presente e o futuro. Mas no entanto, para que esse filho que ele criou faça jus à plena felicidade, não mais limitada no céu da terra, esse filho tem que, em certo momento, tomar a iniciativa de mergulhar na caridade, que é o amor em ação. Nesse aspecto, a doutrina diz, fora da caridade na salvação. Não tem como ser feliz sem a caridade, que é a ação do amor. Diante desse contexto, se nós formos convictos desse contexto, e numa exemplificação máxima, fantástica, que esse Espírito Francisco de Assis fez para nós, a pergunta é: nós estamos concentrados nessa meta de ter como eixo da nossa vida o bem? Eu sou espírita, mas o eixo da minha vida é o bem. Que o bem eu faço em qualquer lugar, como eu quiser, onde eu quiser. E o Espiritismo me ajuda no esclarecimento do bem da vida. Por que uma criança nasce certa? A reencarnação, a presença da alma, a evolução, ajustes conscienciais, me fazem entender. Existe vida existe vida em outros planetas? O Espiritismo diz pluralidade do mundo habitado, não só planetas físicos, materiais que nós conhecemos, mas os outros outras dimensões. E a lógica diz isso. A ciência já falou hoje que há a possibilidade de 300 bilhões de galáxias. Cada uma com 300 bilhões de astros, 100 bilhões de estrelas. Gente, é quase uma loucura achar que essa vida. Quase não, é uma loucura.
Só falar que só tem vida aqui, ou é muito ignorante, ou é louco. Com todo respeito. Mas quem achar que só é aqui é respeito. Então são questões como essa. A morte me abraçou. Alguém amado, quando toca mais profundo, desencarna. Continua. Continua. Mais cedo ou mais tarde, tem tudo. É o consolo do espírito. Tem consolo do modo que é esse. Tem consolo do modo que você saber que toda dor é provisória, é temporária. Tem início, meio e fim. Que mais cedo ou mais tarde, essa dor acaba. Tem consolo do modo que você ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai ser feliz. Que Deus nunca vai lhe abandonar numa dor eterna. Então é o consolo do espírito. Agora, qual é o desafio espírita? Fazer o bem. Que a ética espírita não é diferente da ética cristã. E Jesus falou, amar ao próximo a si mesmo. É isto, esta que é a porta da felicidade. Se isto é a porta da felicidade, que nós temos plena convicção disso, e Francisco de Assis foi assim um expoente maior da caridade no que se refere ao ensinamento de Jesus. Como é que nós estamos agora no século XXI, morando em Recife? E neste momento aqui, Morada do Sol. O que é que nós fizemos hoje, nesse campo do item maior, fazer o bem? O que é que nós fizemos hoje à tarde? O que é que nós vamos fazer daqui a pouco, amanhã? O que é que nós temos que fazer na nossa vida? Como é que nós estamos como pais? Como marido? Como irmão? Como amigo? Ou com aqueles que se dizem nossos inimigos, nós estamos amando? Ou pelo menos guardando mágoas? Allan Kardec colocou muito bem na Revista Espírita, no ano de 1863, mês de dezembro. O Espiritismo passaria por 6 períodos: curiosidade filosófica, lutas e perseguições, filosófico com a chegada do livro dos Espíritos, lutas e perseguições com o início, com a queima do livro Espírita no dia 9 de outubro de 1861, no Alto de Fé de Barcelona, na Espanha. Lutas e perseguições, porque com a chegada filosófica, lutas e perseguições automaticamente teria perseguição, não era uma brincadeira mais. Período religioso, período transitório, que ele chamou, e o 6º e último período, que ele chamou de regeneração, ou renovação social. E o que é isso? Regeneração social é isso. O que é renovação social? Significa mais coisas. Melhoria íntima e melhoria externa, já que nós estamos inseridos numa sociedade. E o que é que significa melhoria íntima e melhoria externa? Significa amar você para dentro. Então você se libertar daquilo que lhe faz mal e amar o próximo para fora. Que é a essência de amar o próximo para si mesmo. Que é fora da caridade da salvação. Amar você para dentro é, meu Deus, eu não quero ter mágoas. Se eu tiver mágoas, vai me dar um câncer na alma. Então eu vou sofrer, eu estou me auto-penalizando. Então amar você tira essa mágoa do peito. E o próximo é aquela criança abandonada. O que é que eu estou fazendo? Se fosse eu gostaria, se meu filho estivesse ali nesse momento, ou agora, passando fome, vai dar ponte, eu sairia do Hernan e iria para onde? Cuidar dele ou esqueceria dele? Francisco de Assis iria para onde? Momento de reflexão. E me permito contar 2 casos da instituição que eu citei aqui, que eu participo, que é o La Paulo de Tarso. Já falei aqui anteriormente. Mas para quem está pela primeira vez, La Paulo de Tarso é uma instituição que é uma casa de acolhimento, como disse no início da palestra, que acolhe crianças em risco social. O que é que significa isso? É uma casa que não é nem orfanato nem creche. É uma casa pequena, moram conosco totalmente 15 crianças, de ambos os sexos. Mas durante o ano, moram conosco de 30 a 50, pela rotatividade. Tem criança que passa uma semana, tem criança que passa, a mais antiga está morando conosco há 4 anos. Então, bora bem. Quando chegam lá, nós assumimos, somos do pai e tal, o juiz dá a guarda para a gente temporária, escola, tudo ali, tudo ali. Até o dia seguinte. Se volta para casa, se vai com a família extensa, um tio, avó, etc. Você vai para a adoção. Mas por que as crianças chegam lá? Chegam lá porque estão passando seríssimos problemas familiares. E o juiz, então, tira. Só chega lá, só entra criança lá, ou via juizado direto, ou via conselho tutelar. Então o juiz tira, por força da lei, a criança daquele local que está, ou por abandono, ou por violência física, abuso sexual, parte de drogas, etc. E vai morar conosco, ou com instituição similar, ou instituição similar. E depois, aí tem todo o processo, toda a história, no meu caso aqui vai falar.
até decidir se a criança para onde vai. E aí vai levar mais ou menos tempo. Bom, nós estamos no século XXI. 2000 depois de Jesus, mais de 1000 anos depois de Francisco de Assis, que amar ao próximo, mais de 150 anos depois da doutrina espírita, da publicação do Livro dos Espíritos. Estamos no ano de comemoração dos 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. No entanto, nessa instituição que eu estou, pequeno, deve ter casos como esse em vários locais, morou conosco uma menina, não sei se eu disse aqui, se eu disse, eu repetir, durante quase 2 anos. Quando ela chegou a morar conosco, ela tinha 6 anos incompletos. Estava chegando a 6 anos. Ela veio morar conosco por quê? Nós estamos no século XXI, em Recife, tudo isso já foi. Ela foi morar conosco porque o juiz tirou, quando morar com a gente, porque ela estava sofrendo abuso sexual do pai, do padrasto e de 2 filhos, 2 irmãos mais velhos dela, com mais de 20 anos de idade. Não. Ela sofreu abuso sexual dos 4. Do pai, quando ia para a casa do pai, o padrasto não estava lá morando com ele, e os 2 irmãos que moraram com ele. Os 2 irmãos com mais de 20 anos. Foi nessa situação que a senhora chegou a morar com a gente. Então veja, como nós ainda temos que crescer. Ah, mas eu não faço isso, não sei o que você faz. Mas o fato de nós termos aí do planeta Terra, que é a nossa casa, porque de uma maneira ou de outra, nós estamos numa fase evolutiva, numa sociedade em termos evolutivos, que comporta isso. O que se permite comportar isso. Essa criança já saiu lá, como eu disse, morou 2 anos, e foi morar com uma tia, todo o processo. Mas, não mais do que 1 mês, tem uma menina morando conosco. Com menos de 7, fez 7 anos agora. Há 10 dias nós comemoramos o aniversário dela lá. Tem 7 anos, acabou de fazer 7 anos. Está morando conosco entre 20 e 30 dias. Por que ela foi morar com a gente? Porque ela foi estuprada em casa. Depois ela foi para a rua, porque a mãe drogada pelo crack, totalmente sem controle de nada, do que faz na vida. O pai, ninguém sabe quem é. A mãe completamente drogada, simplesmente colocou ela na rua. Então ela ficou na rua, botou na rua e foi. Com o crack e o mundo afora. E ela ficou na rua. Na rua ela foi estuprada de novo. E para se proteger dos homens, ela, 6 anos de idade, na rua, ela à noite dormia entre os animais, os cachorros, porque era uma proteção para ela. Então ela sabia onde os cachorros iam dormir, ela ia dormir aqui. Aí tiraram essa criança, pegaram, lá, pegou essa criança da rua e levou para um abrigo, um certo abrigo. Cujo abrigo, a idade é de 0 a 18 anos. Lá ela foi estuprada de novo. E trouxeram para a gente. Já está morando com a gente, conosco, há mais ou menos 21 dias, 22 dias, aproximadamente. Hoje eu estava lá, hoje uma festividade lá o dia todo, eu estava lá, muito bonitinha, mas esse é o pai dela, o histórico dela, com 7 anos de idade. Não sabe quem é o pai, e a mãe drogada está se tentando uma internação para ela, etc. Essas coisas. Mas tudo isso eu falo por quê? Não é o bem do nosso eixo. Aí a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo? Por que é que nós, enquanto cristãos, estamos permitindo que isso aconteça na nossa sociedade? Mas nós, como assim, Gel? Como assim? Eu já disse aqui, de vez em quando eu repito isso em palestra. No último censo no Brasil, 94 dizem, eu sou cristão. Maravilha. Agora, um país, cada 100, 94 diz que é cristão, e a mensagem ímpar de Jesus, falando amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo a si mesmo, como é que permite uma criança com 7 anos de idade mora na rua, depois de ser estuprado, dormindo dentro dos cachorros? Se eu fosse um ET, já que essa equipe de água, o pessoal disse que segue o amor, mulher, é lá no Brasil, 94%. Por que segue o amor? Porque diz ser cristão. E Jesus ensinou aqui, amar ao próximo. Ok, como é lá? Ele chega quando a criança 7 anos dormindo na rua, entre os animais, com estupro como história. Mãe drogada pelo crack perante da rua. E a sociedade relativamente sensível que permite isso. Como disse os espíritos da Kardec, a sociedade justa não permite isso. Os homens de bem não permitiram isso.
Porque quem transforma a humanidade, quem faz transformar a humanidade, são os homens de bem. A religião tem um papel para transformar os seus seguidores em homens de bem. Se uma religião está conseguindo isso, parabéns. Mesmo que filosoficamente ou cientificamente não esteja completamente correta, mas se está conseguindo transformar aquela pessoa no bem, está cumprindo seu papel. Por isso que a árvore morre. A essência é o bem, porque o bem une todo mundo. Quem percebeu isso em termos mais macro, tem uma visão crítica do processo. Eu não precisaria mudar Chico Xavier, sair do espiritismo para ele ser outra coisa. Porque ele está muito bem no espiritismo e amou daquela maneira. Como também não precisaria me preocupar para que Mateus Calcutá deixasse de ser católico. Nem que Martin Luther King deixasse de ser protestante. E nem que Gandhi deixasse de ser hindu. Porque todos têm visão crística do amor. Não importa o rótulo. Seguir Jesus não significa estar numa religião digna cristã. Seguir Jesus significa amar. Por isso que Kardec colocou fora da caridade na salvação. Esse é o nosso grande desafio. No início da palestra eu falei, qual é a nossa grande meta? É fazer o bem. Lá no Lá Paulo de Tarso, nós temos lá uma frasinha assim, que a gente usa no site dele, que é, eu costumo falar, qualquer pessoa que chegar no Lá Paulo de Tarso me pergunta, quando chegar na porta e bater, não me interessa o que, é que a pessoa é, o que, é que a pessoa fez, o que, é que a pessoa pensa. Nada. Pode ser chegar ali o maior criminoso do mundo, pode tudo, não importa. O que importa é, quando você passar esse portão, você quer fazer o bem, é só isso que você quer, então. Não quer saber a história da pessoa se fez isso por causa dos médicos. Não era assim que Jesus se comportava, se Jesus fazia, nos ensinava. Jesus convivia com todo mundo. Vai, não volte a pecar, foi o que Jesus falou. Todo mundo queria apedrejar. A dita mulher adulta. Apedrejar, Jesus disse aquele que nunca pegou. Quer tirar o pé. E ele era o que podia tirar. Todo mundo de verdade foi saindo. Imagina a força moral de Jesus ao falar essa frase. Imagina, o magnetismo de Jesus. A gente fica empolgado com ver grandes oradores, seja espiritual não falando, quanto mais de Jesus. Naquele nível espiritual dele, naquele nível a caminho da luz, Emmanuel coloca que quando a Terra está sendo formada, e segundo a informação lá, o ensino da formação científica de hoje, ou seja, aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, a formação da Terra, provavelmente uma parte da camada do Sol. 4,5 bilhões é tempo para acabar. Então, 2.000 anos, Jesus, a gente já está com uma distância enorme, 2.000 anos. Imagina 4,5 bilhões de anos a formação da Terra. Segundo a ciência, segundo coloca a própria mão. Nesta época, segundo Emmanuel, Jesus já era o responsável pela formação e coordenação da Terra. Então, imagina que espírito elevado é esse. Nessa época, 4 bilhões de anos atrás, não sei nem o que era depois, não sei nem se esteja ali criado. Quanto mais, Jesus já coordenando o governo da Terra. Então, Jesus é a nossa grande meta. Não o rótulo de Jesus, não colocando ele de forma humana, uma visão crística do amor. E esse é o nosso grande desafio. E também para dentro. Quando eu falo para dentro, quais os vencimentos que nós estamos fazendo da caridade dentro de nós? Francisco de Assis foi o exemplo do desprendimento. Em todo sentido. Todo sentido. Ele era a vivência de Jesus 100% integral. Nós, olhando para Jesus, olhando para Jesus, diz assim, já sabemos perdoar. Aí o pisou no pé já está revoltado. Foi ter um caso muito que me marcou, já contei aqui há muito tempo atrás, provavelmente algumas pessoas não têm, a intuição está dizendo que eu vou repetir. É um ancião, caso verídico, árabe. Ele viveu na Arábia, uma tenda árabe. Tinha um filho. O filho chegava cedo, saía cedo para trabalhar e chegava de noitinho após o trabalho. O nome dele era Jonaquim, um ancião. E ele era muito querido na redondeza, porque ele era um ancião muito bom, sempre uma pessoa muito boa. Ele ficou famoso e querido. Um dia o filho saiu e não voltou. Deu 6 horas da noite, 7, 8, 9, 10 horas da noite. E o filho não voltou. Então ele, como pai, preocupado, ficou andando pela tenda, esperando que o filho chegasse, sem saber por quê, e não ter chegado ainda.
já que isso nunca tinha acontecido. Em certo momento, entra um jovem, que não era seu filho, abruptamente na tenda em que estava Jonaquim, se ajoelha, abraça as pernas de Jonaquim e diz: meu velho e bom Jonaquim, me ajuda, desesperado, porque eles querem me matar. Jonaquim olha para aquele jovem, mas não o reconhece. O jovem conhecia Jonaquim era famoso pela bondade, mas naquela população toda, Jonaquim não reconhecia aquele jovem. E quando Jonaquim estava conversando com o jovem sobre o porquê daquele desespero, ele começa a escutar um vozerio se aproximando da tenda. Jonaquim diz para o jovem: espera um pouco aí que eu vou sair para ver o que está acontecendo. Agora imagine Jonaquim, está ali esperando o filho não volta, entra um jovem que não conhece, desesperado, abraçando a perna dele, dizendo que o grupo quer matar, veja a confusão. Às 10 horas da noite, mais ou menos, na tenda. Então Jonaquim diz: fique aí, eu vou ver o que está acontecendo. Sai da tenda. Ao sair, vem um grupo de pessoas, um líder na frente. E o líder diz: Jonaquim, meu velho irmão Jonaquim. Todo mundo gostava dele. Por favor, sai da frente, para que a gente possa entrar na sua tenda e matar aquele jovem. Jonaquim toma um susto. Olha para o jovem desesperado, os olhos arregalados. Olha para aquele líder, feliz do que ele falou para ir matar. E disse uma frase belíssima. Ele disse: vocês teriam coragem de matar esse jovem sob os olhares das estrelas, que era na noite do luar. O líder olha para Jonaquim, dá um passo adiante. Sabe para o Jonaquim? Diz: Jonaquim, você conhece aquele jovem presente na sua tenda? Jonaquim olhou, não lembrava dele. Não conheço. Pois bem, Jonaquim, aquele jovem acabou de matar o seu filho. E é por isso que nós queremos matar. Sai da frente, seu filho não chegou e nem vai chegar, porque ele é o assassino do seu filho. Sai da frente para que nós possamos matar. Jonaquim para, provavelmente impactado na notícia, qual é o pai que não ficaria, olha para aquele jovem que estava justamente na tenda dele, do pai que ele matou, para pedir socorro, olha para o jovem, olha para o líder e diz mais ou menos o seguinte: então, eu só peço para vocês uma coisa, não vou pedir mais nenhuma, só peço uma, agora me atenda. O líder falou: peça que nós atenderemos. E Jonaquim disse: bom, o que eu peço é que vocês me deem uma chance. Eu só preciso de uma chance para fazer desse jovem um homem de bem e uma filha do meu filho. É a realidade da terra. Jonaquim estava sofrendo naquele momento, provavelmente, pela dor da saudade. Quem ama tem saudade, quem tem saudade chora. Mesmo que você tenha plena certeza da imortalidade da alma, o Espiritismo não estanca as verdades na verdade, ele chuva. Porque ele consola. Mas quem ama tem saudade chora. Se tem uma mãe que vê o filho desencarnado, mesmo que você tenha imortalidade, e desencarna e não sente nada, tem um problema com a mãe. Agora não vai entrar em desespero. Porque a certeza da imortalidade, e mais do que isso, a certeza do reencontro pela pessoa amada, isso consola, enxuga a água. E com o tempo estanca a água. Então Jonaquim naquele momento é natural que tivesse um impacto. Mas veja a capacidade de perdão dele, de imediato. Então a dor da saudade, da surpresa, com certeza estaria provavelmente cortando seu coração. No entanto, ele não tinha algo que é o que leva à felicidade, que era a dor de consciência. Quem tinha dor de consciência era o jovem que estava dentro da tenda dele. Como disse Sócrates para Xantipa, né, aquela velha frase famosa, Xantipa disse: Sócrates, eu não suporto mais você preso injustamente. Sócrates disse: querias por acaso que eu estivesse preso justamente. Porque quem está preso, sem estar merecendo estar preso, está acontecendo na vida. E lá está com a resposta dos espíritos para Kardec: é necessário consciência tranquila e fé no futuro. E lá está o Francisco de Assis, com ação de caridade, desprendimento total, que se desprende totalmente, não tem nem espaço nem tempo para ter mágoa, para ter ódio, para ter nada. Porque ele está interagindo com a vida e com a natureza. Tanto é que eu considero o Francisco de Assis o primeiro grande ecologista da humanidade, que é o patrão dos ecologistas desde o ano de 1979. Por quê? Pela sua fantástica integração com a natureza. Dizem que ele se comunicava com muita facilidade com os animais, com tudo. Quero você, era um amor ambulante. Ele foi o verdadeiro seguidor de Jesus
no que se refere ao dia a dia da caridade, do que é viver a vida de Jesus. Seguir Jesus é fácil, é muito difícil, quando nós estamos priorizando ainda o nosso egoísmo, que tem como filhos o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, etc. Agora, se nós fizermos um esforço grande, forte, para nos libertar desse processo, aí nós vamos começar a sentir o que é ser espírito puro. Como diz o Espírito da Kardec. Kardec perguntou: o que é ser espírito puro? E os espíritos responderam: é não ter vaidade, é não ter orgulho, é não ter vaidade. Tire tudo isso. Só quando nós tirarmos tudo isso, é que nós vamos sentir o que é essa felicidade plena vinda de Deus, que vale a pena vivermos eternamente sem ter qualquer tipo de ócio, porque a felicidade plena é algo que nunca deixará de nos contagiar. Muita paz, muito obrigado por